Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? Aos umbandistas, aos católicos, aos evangélicos. E nesta semana a gente entrou aí numa polêmica de uma irmã de axé, que ela relatou que ela foi impedida de comungar porque o padre não deixou, né? Porque ela foi com as vestes do candomblé. É a minha visão, claro que não é uma visão coletiva, mas é uma visão que a gente precisa se posicionar como pessoas da Umbanda. Eu sou da Umbanda, meu nome é Carlos, eu sou dirigente espiritual aqui da Casa de Benedito, fica em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E eu acho que o padre não está errado, o padre está certo. Então, para quem se sentiu ofendido, a irmã, né, que foi até lá, gente, quando eu vou com umas vestes de uma religião que não seja católica, o padre não está errado em negar a Eucaristia, porque para você comungar, você precisa ser católico, você precisa confessar, você precisa estar em comunhão com o que o padre está ali pregando. Então, porque lá na Bahia tem esse costume, porque eu venho de uma tradição. Meus amados irmãos, a vida ela é feita de muitas coisas, dentre elas a gente precisa se atualizar. Para você ver, aqui na Casa de Benedito, eu tenho o Oxalá, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho o Crucifixo, eu tenho o São Jorge. A Casa de Benedito, que fica aqui em Oswaldo Cruz, ela tem uma forte influência católica. Nós temos o sincretismo religioso. Mas isso não me dá o direito de eu chegar na Igreja Católica vestido de branco, né? E eu fazer com que o padre me conceda a comunhão. Assim como também não dá o direito do padre chegar até aqui a minha casa e começar a mexer das minhas coisas. Como não dá o direito do padre ir lá na casa dessa irmã, entrar no roncó, pegar no adijá e participar de algumas coisas. Por mais que a minha casa tenha uma forte influência católica do sincretismo dentro da Umbanda, não me dá o direito de eu ir na igreja e fazer com que o padre atenda às minhas necessidades baseados em tradições que eu trago comigo. Se na Bahia, em outras localidades tem, se o padre permite, beleza. Mas temos que entender que a Igreja Católica tem os seus dogmas. A gente não pode, como um bandista, como um irmão de axé, ir na igreja, obrigar o padre a aceitar como padrinho. Porque quando você vai fazer uma oração, quando o padre lá faz uma oração, você promete guiar essa criança, o batizado, nas leis da igreja, aí você vai lá responder: sim, você está mentindo, meu irmão, minha irmã. Você é um bandista, você não é católico. Aqui na Casa de Benedito a gente faz o batismo nas leis de Umbanda. Mas se o padrinho ou a madrinha não for um bandista, eu não vou batizar também. Porque a gente faz uma prece, a gente faz um juramento. Você, candidato a padrinho, a candidata a madrinha, você se compromete a guiar o afilhado dentro das leis de Umbanda? Prometo. Você, padrinho, você, madrinha, promete guiar os seus filhos, dizer quando você sendo católico, como é que você vai fazer isso? Você sendo do candomblé, como é que você vai fazer isso? Então a minha irmã que se sentiu lá menosprezada, não se sinta, minha irmã, menosprezada, porque o seu lugar não é na igreja, o seu lugar é dentro de um terreiro de candomblé. Não há sintonia, até porque no candomblé a figura de Jesus não existe. Oxalá no candomblé é Oxalá. Na Umbanda, o nosso Oxalá é Jesus Cristo. Ninguém recebe Oxalá na Umbanda. Então, quando a gente faz aqui a nossa sessão de Umbanda, a gente trabalha com os falangeiros dos orixás. Aqui a gente reza para Oxalá na figura do Cristo, o Mestre Supremo. Mas nem por isso eu vou na igreja, eu vou obrigar o padre a me dar comunhão. Porque quando eu vou na igreja, eu tenho que me adequar ao que a igreja está lá pregando. Se eu não concordo, eu não vou. Quando as pessoas vêm à Casa de Benedito, eu peço para tomar cuidado com a roupa.
Se a pessoa não está preparada como médium, ela não vai entrar na roda para dar consulta. Então, se um padre chega aqui na casa de Benedito, tá no meio da sessão e ele fala assim: peraí que eu vou incorporar, eu vou falar alguma coisa e eu não incorporo, mas eu quero atender a cada pessoa. Eu não vou deixar, porque ele não é da minha liturgia. E ele vai dizer que eu cometi intolerância com ele? Não. Então a gente que é de axé, a gente que é de umbanda, não tem nada demais a gente ter o sincretismo dentro da nossa casa. Eu posso festejar São Jorge, eu posso festejar o Ogum, eu posso festejar o Oxum, eu posso festejar a Nossa Senhora. Mas isso não me dá o direito de eu obrigar a Igreja Católica Apostólica Romana a ela aceitar o que eu quero. Então, aquela senhora, nossa irmã, que se sentiu desprestigiada, falou que é intolerância religiosa, não é intolerância religiosa. Minha irmã, mais uma vez, desculpa, errada está a senhora por estar lá. Sua casa tem tradição de vai fazer santo, vai quebrar quizila na igreja? Não precisa disso. Quebra quizila dentro do terreiro. Outra coisa que devemos aprender. A Umbanda, ela não prega a salvação, ela prega a evolução. Eu não posso pegar resto de oferenda, pegar as coisas e largar na porta da igreja. A gente tem que se resolver. Porque muitos criticam o sincretismo, mas larga as coisas na porta da igreja. Não pode, meus amados. Há uma perfeita convivência entre todas as religiões, mas devemos respeitar cada uma delas. Se a igreja evangélica não aceita a minha visão, o que eu vou fazer dentro da igreja evangélica? Eu posso ir na igreja evangélica, de repente, num casamento, numa visita de um amigo, mas eu não posso chegar num púlpito de uma igreja evangélica e cantar um ponto de Ogum. Já pensou? Tá todo mundo adorando, né? Ressuscita-me. Aí eu chego ali, ó, mulher, patacori, Ogum. Não pode. Da mesma forma que eu estou aqui no meu terreiro cantando Ogum e alguém vem cantar um louvor, são sintonias diferentes. Então eu tenho que respeitar o espaço do meu irmão. Eu vou na missa, eu, Carlos, gosto de missa, mas eu vou na missa como uma pessoa comum, eu não vou na missa paramentado, eu não vou na missa com guia, não. Ali eu tenho que respeitar as regras da igreja. Eu não posso ir numa igreja evangélica de bermuda, de camiseta, porque eles não recomendam isso. Se eu for no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, não sei nem se pode. Então eu tenho que respeitar quando a gente é convidado. Então a gente precisa refletir nesse ponto, nessa questão. Eu tenho meu sincretismo religioso dentro da minha Umbanda, mas isso não me dá direito de fazer o que eu acredito dentro. A partir do momento que eu entro em outro templo religioso que não comunga dos meus pensamentos, que não comunga da minha liturgia, eu tenho que ir lá fazer o que eles pedem. São Jorge é um, Ogum é outro, mas nós umbandistas vamos na igreja de São Jorge. Então quando o padre lá fala viva São Jorge, gente, viva! Eu estou dentro de um templo católico. Eu não posso chegar lá, pegar o microfone do padre, Saravá Ogum, meu pai. Não posso. Mas eu posso no meu terreiro, viva São Jorge, viva meu pai Ogum, porque eu não vejo problema nenhum, porque a Umbanda é uma mistura de todas as religiões. É um pouquinho de cada uma. Tá na nossa raiz. Você vai em qualquer terreiro de Umbanda, tá a imagem de Nossa Senhora, tá a imagem de... A nossa é assim, mas a gente não pode achar que a gente tem a impressão que a Igreja Católica pode tudo, e não é assim, amados. Então, como umbandistas, a gente tem que entender que cada macaco no seu galho, né? Cada um faz a sua tarefa. Então a gente tem que entender isso. Umbandista, lugar de umbandista é dentro do terreiro, lugar de católico é dentro da igreja católica, lugar de protestante é na igreja protestante. Umbandista. A gente pode se visitar mutuamente, mas a gente precisa ter um respeito. Então, no caso da irmãzinha que não recebeu a comunhão, o padre está corretíssimo. Por quê?
O candomblé não comunga do mesmo dogma e liturgia da Igreja Católica. Podemos fazer visitas, podemos congratular vários momentos, mas a gente não pode obrigar jamais que o outro faça aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Porque eu tenho certeza absoluta que se o padre fosse no terreiro da irmã e fosse entrar no roncó, fosse pegar no adijá, fosse mexer nos assentamentos, ela não ia deixar. E eu tenho certeza que o padre não ia dizer que é intolerância religiosa. Então o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Assim a gente tem que usar na nossa vida a compreensão. Beijos de luz, saravá Umbanda, um grande abraço a todos os amigos de outras religiões.